Fala galera, bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu fiz esse canal para compartilhar, né? Acho que as experiências que Deus tem me dado, aquilo que Ele tem me ensinado. Eu queria compartilhar hoje, primeiramente, algo que eu tenho vivido, né? Que o Espírito Santo tem me ensinado através das situações, né, que a gente passa, das situações que a gente vive, eh, e através da palavra de Deus, né, como que a gente em casa, né, em família, a gente tem permanecido firme, na fé, né, apesar de muitas vezes desanimar, mas a gente, né, consegue entender os planos e os propósitos de Deus, né, nas situações. Então, o que eu quero compartilhar, na verdade, o que eu tenho aprendido, né, que todo mundo passa por problemas, né, é normal, todo mundo em algum período da vida vai passar por situações de adversidade, então pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade na família, né, pode ser um luto, né, então, enfim, né, algum momento da vida, né, a palavra de Deus diz que a gente passa, muitas vezes pelo vale da sombra da morte, pra gente estar preparado para o dia mal. Então por quê? Né, porque vai acontecer, né, então, eh, Jesus prometeu, né, pra nós que ainda a gente passasse, né, pelo vale da sombra da morte, ele estaria conosco, né, Jesus estaria conosco todos os dias das nossas vidas, né, ainda que ele tenha subido aos céus após ele ter ressuscitado, ele falou, né, que ele ia deixar alguém, ia deixar um consolador, então o Espírito Santo, e ele estaria conosco, né, todos os dias, da nossa vida, em todos os momentos, habitando dentro de nós. Então, o que eu entendo é que a gente vai passar, né, hoje eu entendo, né, que, ainda que Cristo esteja em nós, ainda que a gente esteja vivendo o plano de Deus para nossas vidas, ainda que, eh, a gente realmente, assim, esteja vivendo tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Isso não vai nos isentar de passar por situações difíceis. A gente vai passar, né, por lutas, a gente vai ter tribulações, a gente vai ter dificuldades, mas a palavra de Deus diz que a gente pode, né, enfrentar qualquer situação, né, através do Espírito que habita em nós, né, através do poder dele que nos fortalece. Então a gente pode vencer qualquer situação. Então isso é algo que o Senhor tem me ensinado, né, à base de muitas lágrimas, né, muita oração. Mas realmente, assim, o que eu vejo, né, e o que me toca muito quando eu vejo a história de José, né, é que por onde ele passava, ele era abençoado, né, e a palavra de Deus diz porque Deus estava com ele. Só que quando a gente às vezes passa pela Bíblia, como se fosse só realmente um versículo, não fosse a história de alguém. Mas quando a gente para pra pensar mesmo naquilo ali, a gente vê, cara, o Piá foi vendido pelos irmãos, os irmãos queriam, na verdade, matar ele. Depois, tipo assim, pensaram em lucrar com a vida dele, então acabaram vendendo ele. Depois ele chegou num lugar, foi vendido de novo como escravo. Depois, né, depois de uma tramóia, de uma sem vergonha lá, ele vai parar na cadeia, né, fica anos na cadeia. Então, assim, e a palavra de Deus diz: e ele ia bem em todas as coisas porque Deus estava com ele. Cara, né, a gente vê assim e sabe o final da história, né, o que aconteceu depois, mas ele não sabia o que ia acontecer, né, ele não sabia por que ele estava vivendo aquele ali. Ele tinha só uma palavra, né, um sonho que Deus tinha dado para ele, de que ele seria honrado e é engraçado, né, porque às vezes Deus, libera a palavra para nós, né, mostra algo para nossas vidas, né, promete algo, e a gente olha na nossa realidade, né, já teve momentos que eu falei assim: "Cara, parece piada", mas assim, às vezes Deus, né, promete um ministério e você olha pra sua vida atual, assim, e você nunca viveu, assim, um momento tão medíocre espiritualmente. Ou você, né, Deus te promete que vai te prosperar financeiramente mesmo, né, que você, aquilo que ele vai te dar vai
perdurar por gerações, você olha assim, cara, você nunca teve tão endividado, tendo que pedir tanta coisa emprestado, né? Deus te prometeu que você não ia precisar mais pedir emprestado, teu carro estraga o tempo todo, você precisa, né, emprestar carro de outras pessoas, precisa emprestar dinheiro, né? Deus te prometeu que você não ia, né? Tantas outras promessas que Deus pode fazer para as nossas vidas e faz realmente, né? Assim como fez para José. E aí a gente olha a realidade daquilo que a gente vive naquele momento e não tá acontecendo. E é isso que Deus, assim, na sua infinita misericórdia, graça e amor, tem me ensinado que não é aquilo que nós vivemos hoje, né? Que é o que vai determinar, que determina o que a gente vai viver ou o que Ele quer que a gente viva. Eu queria, né, compartilhar uma passagem que está em 2 Coríntios, né, no capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Então, mesmo que a gente vá sofrendo, né, em decorrência da própria vida ou das dificuldades, nosso espírito ele se renova, né? A palavra de Deus diz que a palavra, né, ela se renova cada manhã, então traz esse fôlego de vida, né, para o nosso espírito. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então é isso que eu vejo, né? Tem um momento que José fala para os irmãos, né? Não se preocupem, né? Com o que vocês fizeram, né? Eu perdoo vocês porque foi necessário. E isso fica muito, assim, fala muito o meu coração nessa fase que eu tenho vivido, que tem coisas que são necessárias que nós venhamos a passar, né? Para que se cumpra aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já predeterminou para a nossa vida, né? Em Salmo 136, diz que Ele nos viu, né, na forma, é muito lindo, né, que Ele viu enquanto nós éramos formados, enquanto o milagre da vida se formava dentro do útero das nossas mães, e Ele já nos via e já escrevia toda uma história para nós. Então, a história da minha vida, da sua vida já foi escrita, é algo eterno, que está lá nos céus. Então, por mais que a gente olhe as circunstâncias que a gente vive hoje, o que é real, né, é aquilo que é eterno, né, porque essa aflição, ela é passageira, mas aquilo que Deus já falou, ela é eterno, tá ali, foi falado, foi predeterminado, e é aquilo ali que a gente vai viver mesmo, né, no decorrer do versículo fala assim, no versículo 18, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, que é essa palavra que Deus determinou, né? Então, hoje eu tenho escolhido viver, né, não pelo que eu vejo, né, mas viver pela fé. Né, a fé, a palavra de Deus diz que é esperar por algo que a gente não vê, né, é confiar que a gente vai receber aquilo que nos foi prometido, isso que é fé, né, e não tem como viver, né, uma vida que agrada a Deus, uma vida que Ele, né, encontre em nós um caráter aprovado, né, que nós venhamos ser aprovados por Deus se a gente não viver por fé, né, se a gente não escolher, né, viver não só por aquilo que a gente vê, né, por aquilo que está à nossa volta acontecendo, mas a gente viver realmente pela palavra do Senhor, por aquilo que determinou. E é exatamente assim que a fé se forma, né? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E é assim que vai formar no nosso coração essa solidez, né? No sentido de aconteceu uma coisa, aconteceu outra, mas a gente pode permanecer na palavra de Deus, né? Então o Senhor tem me mostrado que não importa a circunstância, não importa aquilo que eu tô vendo hoje, né? Aquilo que Ele já escreveu sobre mim, já foi escrito, né? E se eu, né, permanecer, né, vivendo nos caminhos do Senhor, permanecer querendo, né, fazer a sua vontade e escolher não os meus próprios planos, mas os planos dele, não aquilo que eu penso que seja melhor para mim, mas entender por fé, né, decidir crer mesmo que os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus, que Ele é quem sabe os planos que Ele tem para mim, né, que são planos de não me causar dano, né, teve uma época na minha vida que quando eu passava por dificuldade, quando eu passava por alguma situação de adversidade, eu falo, né, mas me questionava e questionava Deus, né, mas por que isso tá acontecendo? Parece que
Gente, eu chego a ter vergonha, né? Mas eu pensava assim, nossa, parece que Deus quer ferrar comigo. Né? Tá fazendo isso, né? Por quê? Por que que isso tá acontecendo? Né? Eu realmente, assim, ficava pistola mesmo, assim, com as coisas que acontecia. E hoje eu entendo, né, que não é dessa forma, né, que na verdade não é para causar dano, né, que essa dificuldade, que essa situação que a gente tá passando não é para nos causar sofrimento, apesar que vai haver sofrimento, né, na nossa vida vai ter algumas situações que vão gerar sofrimento, mas hoje, assim, pela graça de Deus, eu tenho entendido que muitas vezes, né, esse sofrimento ele tá gerando um milagre, né, futuramente Deus vai usar essas situações, né, para trazer uma glória, né, não só para glorificar, para trazer algo bom na minha vida, mas para glorificar a Deus mesmo, para edificar outras pessoas, né, o testemunho trazer edificação. Então, tenho entendido que às vezes esse tempo, de espera, de dor, de sofrimento é para forjar, né, e para nos preparar. Muitas vezes, né, hoje, até como mãe eu tenho entendido, às vezes a gente nós fazemos os nossos filhos esperarem por algo, e eles choram, né, quem é pai de criança pequena vai entender bem. Choram porque a gente tá tentando preparar algo, então hoje eu tenho entendido que Deus é como esse pai, né, que às vezes está tentando preparar algo para nós e aquilo ali no nosso interior gera uma aflição, gera uma angústia pela espera, né, um sofrimento, mas é porque ele está preparando para nos dar, né, aquilo que nós mesmos esperamos, né, como diz em Jeremias 11:29, ele quer nos dar o futuro que nós esperamos, um futuro de paz, um futuro de prosperidade, não para nos causar dano. Então é isso que eu tenho aprendido nesse tempo de espera, né, que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, já foi escrito, né? E se nós escolhermos, né, olhar, né, não fixar nossos olhos nas dificuldades do nosso dia a dia, nesse problema, nessa adversidade que nós estamos enfrentando hoje, mas decidimos crer na palavra de Deus que o que ele tem para nós é muito melhor do que já podemos pensar, pedir ou imaginar, o que já penetrou no nosso coração, no nosso desejo que ele tem, é muito maior do que isso, né? São bênçãos realmente abastadas, coisa maravilhosa, né? O que Deus tem preparado não só para vivermos aqui na terra, mas a glória futura, aquilo que, né, ele tem preparado para nós nos céus. Então eu deixo essa palavra para você. O que você está vivendo hoje não vai determinar o que você vai viver no futuro. O que determina o que você vai viver é o que Deus falou sobre a sua vida. E se você nunca recebeu uma palavra, né, profética vindo de uma outra pessoa, né, a Bíblia, ela tá cheia de promessas para mim e para você, né? Coisas que realmente não, né, pode parecer genérico, mas a palavra ela se renova a cada manhã. Então, se você decidir, né, realmente se colocar em oração, buscar ouvir a voz, né, o tocar do Espírito Santo, ele vai falar com você, né, vai trazer uma pequena talvez revelação daquele plano que ele tem escrito lá no céu sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, né? E isso vai fazer com que você possa permanecer, né, em fé, porque Jesus nunca precisou, né, determinar 2 vezes algo para acontecer. O que foi determinado uma vez aconteceu. Ele não teve várias tentativas de ressuscitar Lázaro. Ele falou uma vez e Lázaro ressuscitou. Então, o que foi, né, o que já está escrito e o que foi determinado para minha vida e para sua vida vai acontecer, né? Se você permanecer na presença de Deus, se você continuar buscando ao Senhor, né, independente da circunstância, vai ser realizado, né? Então, eu deixo para você uma palavra em Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então, o que você vive hoje, o que está acontecendo hoje com a sua vida, essa dificuldade que traz tanto sofrimento, ela não determina o que Deus quer fazer na sua vida no futuro e o que Ele vai fazer. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, compartilhe com mais pessoas e se inscreve aqui no canal.